E aqui estamos no Sofá Cinemac, o quadro em que Melissa e eu conversamos sobre todos os filmes indicados na categoria de melhor filme, Oscar a Oscar. Um exercício aí que adentrou a Copa do Mundo e com os jogos acontecendo junto com os filmes, é claro que, né, pode gerar uma complicação no nosso planejamento. Por isso que passamos uma segunda aí sem o vídeo, mas agora, nessa segunda, o vídeo está aqui para você que está acompanhando esse quadro que nos dá tanto prazer e que certamente é um serviço para você que está rumo ao Oscar 100 daqui a 2 anos, menos de 2 anos agora, né? Hoje o Oscar é o 2014, a cerimônia de número 86, e comigo ela, Melissa. Tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui no intervalo entre um jogo e outro, gravando. Eu peço já desculpa antecipadamente caso é que eu estou um pouco resfriada, caso um espirro ou uma tosse. Mas tá tudo certo. Melissa, estamos aí então em clima de Copa do Mundo, né? Mas o cinema sempre está presente, né? Não é de 4 em 4 anos, é todo ano uma Uhum. cerimônia do Todo ano. Oscar. E essa cerimônia aconteceu no dia 2 de março de 2014, lá no Teatro Dolby, em Los Angeles. E a cerimônia, inclusive, foi marcada uma semana mais tarde que o normal, para não coincidir com a transmissão dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, que aconteceram em Sochi, na Rússia, já que, né, os Estados Unidos é muito ligado não só à Copa do Mundo agora, né, Uhum. mas às Olimpíadas de Verão e, no caso aqui, as Olimpíadas de Inverno também. Então, Uhum. tu lembra o que a gente estava fazendo nesse dia 2 de março de 2014? Ele caiu que dia da semana? Ele caiu no domingo. No domingo? É. De repente eu tava assistindo o Oscar, só que não. Eu não É, lembro. Eu ia é. comentar sobre isso. Eu não lembro exatamente quando foi que eu comecei a assistir as cerimônias do Oscar. Ah, Eu, de repente, assistia uma coisa ou outra, assim, algum flash, algum vídeo, mas a cerimônia inteira eu não lembro realmente quando eu comecei, de repente. Eu tava assistindo. eu lembro quando eu comecei, assim, É. porque eu assistia ou na Globo, passou lá nos anos 90, passava na Globo, depois, uma época, passou no SBT também. Eu lembro de acompanhar o Rubens Eval Filho, né, que era um grande crítico de cinema, talvez um dos maiores que o Brasil já teve, e que Uhum. ele era o homem Oscar, né? Realmente, assim, ele fazia comentários certeiros, ele participava da transmissão, comentando. O momento in memoriam era muito bonito, porque, né, ao mesmo tempo que passavam as pessoas, ele recordava rapidamente, assim, né, e rapidamente e precisamente, né, quem eram aquelas pessoas que tinham nos deixado, né, Uhum. naquele Oscar daquele ano, né, e lembro que é um motivo também, né, ele mais tarde escreveu um livro chamado Oscar e Eu, em que ele fala também de todos os indicados e premiados, e também tem alguns textos dele sobre a cerimônia, né? Então eu lembro que foi um início, assim, de acompanhar as transmissões. Certamente em 2014 eu estava assistindo ao Oscar, Uhum. né? Fazia uns bolões, às vezes, com a galera, né? E, e esse aqui foi um daqueles Oscars, assim, já tem muitos indicados, né? São Já, 9. só um parênteses, tu ganhava sempre os bolões, não? É, Como tu ganha de mim agora? às vezes, Sempre ganha. às vezes. Desde que a gente começou a assistir o Oscar junto, a gente faz bolão e aquela coisa, né? É que nem o bolão da Copa. É. Eu chuto, chuto e não acerto nada. Mas tu tá chutando mais que o Neymar, né? Com certeza tô chutando mais que o Neymar nesse bolão da Copa 2026. Certeza. Menos que o Messi, mas mais que o Mais que o Neymar, né? Neymar. Bom, não sei se ela ganhava, eu sei que era muito divertido, né? E que o pessoal gostava, já esperava por esse momento, não é, Sim. né? E lembro que esse Oscar, né, 12 anos de escravidão, é desses Oscars que também tem uma temática histórica, né? E é o filme vencedor do Oscar. Uhum. Então, 12 anos de escravidão, que é o primeiro filme que a gente vai falar, é, é um filme que marcou muitas pessoas que fizeram o bolão na época, né? E porque assim é um filme pesado, né? É um filme denso.
É um filme desconfortável. É um filme dirigido por um cineasta negro, né? Também tem esse ponto, né? Ou seja, a academia ela dava alguns passos, né, em direção à inclusão, né? O que é sempre muito questionado e debatido, né? Mas antes de começarmos a falar do filme, né, eu quero perguntar para ti se tu, né, o que que tu acha, assim, em linhas gerais dos filmes desse Oscar 2014? Eu te pergunto isso porque eu sei que tu ficou bem desconfortável em relação a alguns filmes. Sim. A gente vai falar de 9 filmes, né, desse Oscar 2014, e dos 9 filmes, 5 filmes tem o nu feminino. Eu acho super desconfortável assistir, eu não gosto, inclusive um dos filmes eu comecei a assistir e parei, porque não é uma coisa que eu acho que sempre exploram muito o corpo da mulher nos filmes. Tem uns que até pode dizer assim, ó, essa cena encaixa com essa parte do filme, Se se justifica. justifica. Uhum. Mas a maioria, para mim, ao meu ver, que não gosto, não encaixa. É como se a mulher tivesse ali só para servir, para ser vista e explorada. Então são 5 filmes que aparecem. Dos 9, né? Dos 9. Uhum. Então eu acho bem desconfortável, eu não gosto. Eu sempre critico, muitos filmes eu começo a ver e se aparece muito eu já não vejo mais. Acho que é desnecessário, então essa é a minha crítica. É legal porque eu sei que tem muitas pessoas que têm um pensamento também parecido com o da Melissa, assim, em relação a esse tipo de exploração, esse tipo de uso, né? Que muitos cineastas colocam porque sabem que atraem público Sim, tem um apelo, masculino, né? tem um apelo e tal, né? Mas, além disso, né, são filmes que às vezes fazem referência a um exploitation, ou seja, uma exploração realmente, né? Mas o exploitation na década de 70 tinha outra função, né? Que é a função justamente de libertação, né? Aqui nós já estamos nos anos 2014, 2013 no caso, né? Ele já pode funcionar de uma outra forma, né? Então é importante esse ponto inicial aqui, né? Uhum, E vamos começar isso então aí, com um filme que já tem nu feminino, já tem. mas Justificado. justificado, né? É. Que é 12 anos de escravidão. Tá aqui a mídia física, o DVD, né? O filme, como eu já falei antes, né? Pesado, dirigido por Steve McQueen, 12 Years a Slave, baseado, né, no livro do Solomon Northup, que eu ganhei na época da Companhia das Letras, né, até que é exemplar do professor, né? Era professor ali da Universidade Franciscana, aqui em Santa Maria, né? E aí eles mandavam, né? A época que o professor recebia livro, né? Não sei se ainda está recebendo, né? Mas enfim, para mim eles mandavam alguns volumes e recebi esse aqui com a capa, né, alusiva ao filme, né? E também, né? A edição da Penguin Company, né? A edição 100, né? A luva, vou colocar assim, tá? E é um livro que é muito legal de trabalhar. Eu trabalhava a disciplina de História da América inglesa e francesa, né, na época, e aqui, né, pegava um pouco desse período inicial da história dos Estados Unidos, né, os Estados Unidos colonial, que é onde está situado, né, o contexto, no caso, os Estados Unidos colonial não, os Estados Unidos independente, né, antes da Guerra da Secessão. Então, esse período aí da criação da nação, digamos assim, era um aspecto que a gente trabalhava bastante pós o período colonial. No filme, Solomon Northup, um homem negro, livre e próspero, vive com sua família em Nova York, até que é sequestrado e vendido como escravo no sul dos Estados Unidos em meados do século XIX. Forçado a trabalhar em plantações, ele enfrenta a crueldade extrema, luta pela sobrevivência, ao mesmo tempo que faz de tudo para manter a sua dignidade e esperança, até que surge a possibilidade em que uma carta seja enviada para ele ser libertado 12 anos depois desse período de brutal escravidão. O filme tem o Chiwetel Ejiofor, né, o protagonista, né,
que ele faz justamente o papel do Solomon, né? E também tem o Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch, o Paul Dano, o Paul Giamatti, a Lupita Nyong'o, né, que ganhou o Oscar de atriz coadjuvante aqui, a Sarah Paulson, o Brad Pitt, que além de ter uma ponta, ele também é um dos produtores do filme, né? Tu gostou? Muito, Muito. muito. Eu Nossa. já tinha assistido há muito tempo atrás, eu não sei dizer exatamente aonde, mas é um filme dolorido, né? Ele é triste. E o que chama atenção, assim, ó, os 12 anos que ele ficou lá, no filme, é, por tudo que eles passavam diariamente, as chibatadas por não terem colhido a quantidade de algodão suficiente todos os dias, a impressão que eu tinha é que ele ficou muito mais tempo lá. Assim, é muito sofrido, é muito dolorido, é muito triste. E, e ele, mesmo assim, com tudo isso, ele conseguiu se manter firme, mesmo tentando responder, às vezes, aos donos, né? Ele conseguiu se manter firme até ele conseguir sair de lá, né? Porque, nossa, é inacreditável que as pessoas sofriam lá. E ele teve, acho que no filme ele teve uns 3 donos, né? Uhum. Ele era jogado para lá e para cá, de casa em casa. Até o primeiro, aquele que aparece, a primeira família que compra ele, até vamos dizer que tratam ele um pouquinho melhor, mas mesmo assim, depois quando ele vai passando de casa em casa, assim, a coisa vai ficando pior e é bem chocante. E as situações ali dos outros escravos também, a Lupita Nyong'o, Uhum. né, vivendo uma escrava ali, que sofre muito, muito também, assim, ó. Até o sofrimento dela talvez fique até mais visível em certos momentos do filme, né, porque, enfim, além de tudo, ela ainda é mulher, né. É. Então ainda tem esse outro ponto, né, que o filme também consegue explorar muito bem, trazer essas questões, né. Tem alguns momentos do filme que eu acho que são um pouco, né, digamos, a estética funcionando como um elemento que me deixa um pouco desconfortável em relação a como ele se utiliza em alguns segmentos, né. Tem, por exemplo, um momento em que ele fica muitos minutos ali, isso, tempo de tela, né, Ah, muitos sim. minutos preso, né, com a ponta dos pés ali, fica aquela imagem parada, lenta. Ok, isso justificaria, né, dentro para mostrar assim, ó, o sofrimento, né, A passagem do a tempo, o tempo que passagem ele do ficou ali, tempo, né? exato, né. Mas poderia ser de outra forma, né? Podia ser É, o dia é porque a caindo, opção estética foi justamente ficar a câmera parada ali e ele ali na ponta dos pés ali preso, aquilo ali é muito né, com angustiante, a forca ali, né, então aquilo ali é muito angustiante, assim, eu acho que a estética às vezes ela tem que ter um certo cuidado ao ser utilizado para mostrar a tortura, por exemplo, que é o caso que aqui está sendo mostrado, né. Mas ok, eu acho que é um filme importante, assim, né, dentro dessa conjuntura, dentro da abordagem histórica que faz, né, também a própria realização, né, ter essa figura do Steve McQueen, né, que é um ator, que é um diretor negro, fez outros grandes filmes posteriormente também, sempre com uma temática bem ligada às questões étnicas, né, então eu acho que também é legal, assim, ter esse ponto, né. É, e o Paul Dano eu não gosto muito nesse filme também. Eu entendo que existam personagens, né, como ele, assim, existam pessoas como ele, né? Mas no filme eu não gostei muito da atuação dele, assim, ali, nesse filme específico, né? Isso que eu acho que é um ator legal, que é um ator que faz bons papéis. Eu tinha gostado dele em Sangue Negro, por exemplo, uhum. e aqui acho que ele erra um pouco a medida, talvez, o que pediram para ele, né? Mas, ok. É, esse está disponível em algum lugar, Melissa? Sim, ele tá no MUBI e no Prime. No MUBI, Uhum. olha só, legal. Fica aí a indicação, então. O vencedor do Oscar desse ano, 12 anos de escravidão. O filme que a gente vai tratar agora também é um filme que aborda questões de época, né, que é Trapaça. Tá aqui a mídia física, o DVD, que é o American Hustle, e dirigido, né, pelo David O. Russell, que é um diretor que estava muito em voga no período, né? Ele tinha feito
outros filmes há pouco tempo que a gente citou, inclusive, né? O próprio Um Lugar Melhor, não é? Fugiu o nome do filme, é o Silver Lining Playbook, né? Que é do Oscar anterior, né? Me fugiu o nome do filme em português, mas enfim, né? O filme traz o seguinte: dois vigaristas profissionais, Irving Rosenfeld e Sidney Prosser, são forçados a trabalhar com um agente do FBI ambicioso em um plano chamado Abscam para expor políticos corruptos. Eles precisam enganar criminosos e autoridades, enquanto suas mentiras e relações pessoais complicadas se entrelaçam, gerando tensão e humor em meio a golpes e trapaças. O filme tem um elenco aí que o próprio David Russell já tinha utilizado em outros filmes, né? Que é o caso do Christian Bale, que ele também é o diretor do o Vencedor, aquele do boxe, né? O Bradley Cooper, a Amy Adams, o Jeremy Renner e a Jennifer Lawrence. Também tem o Louis C.K., o Michael Penha e o Alessandro Nivola. E até comentei contigo, né? Pra mim, assim, ó, é uma tentativa de copiar o Martin Scorsese em muitos momentos. Inclusive tem o Robert De Niro em certo momento do filme, né? Sim. Mas sem tanta violência, né? Como é costume nos filmes do mestre cinemeiro Martin Scorsese. O Robert De Niro, inclusive, entra numa cena em que ele desmascara lá Que é muito boa a cena. fake. Qual era a nacionalidade dele? Era Era árabe, né? Árabe, um Isso. árabe fake. Era um Aí ele mexicano travestido de tentou árabe. falar em árabe com o cara não sabia uma palavra, e aí deu ruim. Eu acho que a melhor sequência do filme é essa, inclusive. E é bem curta, né? E é Foi bem só esse curta. momento que ele aparece, né? É. O filme é ok, assim, eu achei legal, mas não é o tipo de filme que eu gosto tanto assim. Mas porque tem aquela questão do. Também aí tem a exploração da mulher ali em relação a, tipo, o cara tem lá um negócio, aí ele tem a mulher dele, aí ele arranjou uma amante pra trabalhar com ele, e ele anda pra lá e pra cá com aquelas duas pessoas, inclusive elas se encontram em alguns momentos, e é meio estranho. Mas é assim, o filme é bem dinâmico, né? Achei ok. É um filme que tem mais de 138 minutos, É né? bem longo. 2h20 quase. Né? Então é um filme longo, assim, que ele começa de um jeito, aí ele dá uma volta, ele traz o passado até chegar o momento. É mais ou menos o 12 anos de escravidão também é assim, né? Ele começa mais pelo meio do filme, aí tem um corte pra gente entender como ele chegou naquela situação, né? Depois E esse aqui também tem algo parecido nessa estrutura, né? Sim, isso em relação ao relacionamento dele também com a esposa, daí, Isso, aparece no meio. que eu acho que poderia ser melhor desenvolvido, inclusive, né? A própria figura do Bradley Cooper, ela meio cai ali de guarda-chuva em certo momento, não é muito desenvolvido, por exemplo, a relação dele com a mãe, com a noiva, se é que existe, né? Parece que é uma noiva. E é um policial, né? A gente sabe que a situação financeira... E o cabelo dele com aquela permanente tá muito engraçado. Tá, mas aí que tá, o filme se passaria nos anos 70, 78, né? Os cabelos são bem estranhos. Os assim. cabelos, eu acho que é um trabalho legal do filme, o cabelo, os o penteados. cabelo e a maquiagem tá ok. Começa, inclusive, com o próprio Christian Bale careca, né? Fazendo um penteado, puxando o cabelo pra cá. E aquela cena é bem longa até, né? Ele arrumando o cabelo. Ele demora um tempo pra arrumar o cabelo, aí depois chega o Bradley Cooper e quase que levanta. Tira aquela peruca dele. Não, e o Bradley Cooper chega um momento que ele tá fazendo bobs do cabelo. Pra ficar encaracoladinho, né? Que engraçado. O Jeremy Renner faz um político aí também no filme, né? Acho que é um papel legal, assim, porque ele é um político que, pô, a gente sabe que o cara é corrupto, mas é aquele rouba, mas faz, né? Como alguns falam, né? De políticos, né? Então ele faz mais ou menos esse tipo de perspectiva, porque a ideia é justamente desenvolver a cidade de Atlantic City, né? Que fica ali próxima a Nova York, né? New Jersey, Nova York, e aí fazer com que se torne também um polo de jogo, né? Os cassinos. A gente até viu outros filmes que mostram isso, né? O próprio Atlantic City, né? Do Louis Malle, né? Tem esse ponto, né? Mas realmente é um filme que, assim, em estilo, né? Em estética, ele tenta ser Scorsese, mas aí não dá, né, meu amigo? Aí não dá, né, meu amigo? Não adianta tu botar o Robert De Niro e dizer, não, esse aqui é um filme estilo Scorsese, tá, Robert De Niro? Tá onde esse aqui? No Prime, mas tem que pagar um
complemento. Ah, tem que molhar a mão. Tem que alugar ou comprar. Tem que Essas dar uma coisas molhadinha que ali esses no... streaming, tu vai lá, assina, aí se tu não assina, tu tem que... Às vezes tu assina e tem que pagar pra olhar um filme. É bizarro. Bom, Por isso que a mídia física é sempre mais e é importante. por isso que eu tenho a mídia física de todos esses Ainda também. bem. Né? Inclusive de Capitão Phillips. Tá aqui o próximo filme. Filme dirigido por Paul Greengrass, que também é um diretor aí bem aclamado, né, nessa época. E conta com o senhor Tom Hanks, que eu sei que tu é fã, Uhum. e o Barkhad Abdi, ator aí, né, africano, que se destaca aqui no filme, inclusive recebeu indicação ao Oscar, né? O Capitão Phillips tem a seguinte história. O Capitão Richard Phillips comanda um navio de carga no Oceano Índico, né? No caso, próximo, né, às regiões ali da Somália e da Etiópia, né? Quando piratas somali atacam e capturam-o como refém. O filme acompanha esse tenso enfrentamento entre o capitão e os piratas e os esforços da Marinha dos Estados Unidos para salvá-lo, mostrando a luta pela sobrevivência e os desafios da liderança sob o extremo perigo. Essa parte, né, da Marinha, né, é uma patriotada, né, né, tudo bem que o Paul Greengrass não é nem norte-americano, mas enfim, ele está trabalhando lá e, né, dá uma patriotada bonitaça ali, né, é um filme que, inclusive, que mostra, assim, a Marinha, né, e tal, mas, colocando um outro lado, né, digamos, o lado cinematográfico em si, não tanto temático, é um filme que tu fica preso do início ao fim, quase. Sim, quase. Né? Porque né, ele é muito dinâmico, também não é um filme tão curto, né? Tem 134 minutos, então é um filme que ele sustenta na tensão, né? Eu gosto muito das cenas no navio, por exemplo, as cenas que os piratas estão atacando o navio, o sistema de defesa, né, da embarcação, tudo aquilo, né, coordenado. E aí tem um momento que, quando eles sequestram, né, o Capitão Phillips, que, né, o filme ele começa a dar uma barrigadinha e tal, mas ok. Né? Aí vem a galera da Marinha, né? Tá? Mas assim, é um filme que eu gostei de rever, né? Achei muito dinâmico, fiquei preso assim na situação. E você, Melissa, gostou do Tom Hanks? Também gostei de rever, porque esse eu já tinha visto. Ah, tu tinha visto? Eu não lembrava daquela parte ali quando ele é sequestrado, que demorava tanto, que era tão... Achei um pouco arrastado, eu não lembrava dessa parte, eu lembro do início, assim. E a Marinha despreparada, né? A Marinha dos Estados Unidos despreparada, porque um navio daquele tamanho, com aquele monte de gente lá dentro, e aí um barquinho a motor com 4 pessoas consegue invadir esse navio, navio. Então, tipo, como assim? Como pode? E eles sabem do perigo, sabem que eles têm que fazer essa travessia, sabem do perigo, mas o preparo não funcionou, né? Todo o preparo que Não, eles mas eles têm, não os eram. jatos de água Mas e... eles não eram da Marinha, né? Eles Não, eram ok, mas a Marinha tá envolvida com aquele trajeto. a proteção e tal, Exato. né? A Marinha tinha que estar protegendo eles e eles, né? Imagina se fosse no Estreito de Hormuz. Não, aí ia ser... Não sei. Que barbaridade. Aí o filme é muito bom, assim, no início. Aí eu fico... Eu já tinha assistido, mas eu fiquei pensando assim, assim eles vão conseguir entrar no navio como? Aí, tipo, né? E aí, realmente, eles colocam lá, o navio tenta colocar a velocidade máxima, o barco encosta, eles conseguem jogar uma escada. Nossa, é muito bizarro a forma como eles entram lá dentro. Mas ele é bem violento, o filme também, né? As cenas com eles fazendo com que o capitão leve ele a todos os lugares para ver se ele encontra pessoas, porque as pessoas estavam escondidas, né? Então, mas é bem interessante, bem dinâmico, bem ação, assim. Muita ação, né? Bastante. Eu acho que vale aí que tá a habilidade dos atores também. O Tom Hanks é um grande ator, né? O Tom Hanks sofreu muito. A gente sabe que não pode nem embarcar num navio que tem o Tom Hanks e nem num avião em que ele esteja, né? Porque tem 2 filmes de aviação aí com o Tom Hanks que são complicados, né? E agora esse... Eu acho que eu vou sair... Se eu encontrar um dia o Tom Hanks num avião, eu vou cumprimentar ele e dar meia volta e ir embora. Ai. Mas muito bom o filme. Muito bem. Capitão Phillips, tá onde esse? Tá no HBO Max e no Prime, pra quem tem assinatura.
Você já viu Capitão Phillips, né? Esse é um que dá para recomendar para as pessoas, porque É. o público é mais geral, não Sim. tem violência, ok, mas não tem nada além disso, Uhum. né? Então acho que é um filme que as pessoas possam Bom, esse gostar. filme é bom. E talvez seja um filme que as pessoas viram na época, mas hoje fica mais, né? Não fica tão visível assim Uhum. quando passa ali no streaming, né? Bom, a gente está falando de Estados Unidos, vamos falar de outro filme que tematiza Estados Unidos, que é. E aí a gente vai sair do mar para o ar, É. que é o Gravidade, filme dirigido pelo mexicano Alfonso Cuarón, e que Gravity, né? E tem a Sandra Bullock e o George Clooney, que são, não sei se vocês sabem, né? Mas antes de serem atores, eles eram astronautas. É. Não. Eu não sei porque cargas d'água o pessoal que O casting, seleciona o o diretor de elenco elenco, escolheu eles dois para fazer esse papel de astronauta. Eu porque eles achei. eram astronautas antes de serem Não, atores. isso aí tu inventou agora. Essa informação é inverídica. Fake news isso, Fake né? news. Olha aqui, ó, fake news. Bom, o filme é a seguinte história. Ó. Após um desastre no espaço que destrói sua nave, a engenheira Ryan Stone e o veterano astronauta Matt Kowalski ficam isolados sem comunicação com a Terra. Eles precisam enfrentar a vastidão e o perigo do espaço, usar destroços e recursos limitados para tentar retornar à atmosfera terrestre em uma luta intensa pela sobrevivência. E eu fiz questão de colocar esse filme logo depois do Capitão Phillips, porque ele também é um filme muito denso, dinâmico, tu fica sem ar em alguns momentos, assim como os personagens ali Muito. quase ficam, né? E eu acho que apesar de concordar, eu concordo com a Melissa, né, que a escolha do elenco foi porque são atores bem renomados, que levam pessoas ao cinema, né, porque né, não tem cara, né, o George Clooney até eu acho que tem menos cara que a Sandra Bullock, tá? Uhum. O George Clooney tá fazendo propaganda de café aqui, né, não, né, vai tomar um café no espaço, né? Então, assim, ó, acho que tem essas coisas, né, assim, de né, levar bilheteria, né? Mas é um filme que eu lembro que eu vi no IMAX, né? E aí no IMAX é um filme que tem assim a dimensão, Deve ser legal. né, magnânima, assim, porque é um filme realmente assim, tem umas sequências de tirar o fôlego, né? E o final também é bem emocionante, assim, no sentido, né, de como ele é gravado. Uhum. O Alfonso Cuarón, né, mais tarde vai fazer o Roma, né? Inclusive, né, daqui a pouco vai aparecer esse filme aí. E ele gosta de momentos assim né, parece que os filmes dele têm um momento certo para colocar assim né, a superação, né, do personagem, né? No caso do Roma é aquela cena da praia, né, que é bem lembrada, e aqui, né, é essa cena também, né, que acontece mais na parte final do filme, que eu não vou falar para não estragar a surpresa para as pessoas Sim. que não viram ainda, né? Tu assistiu em Blu-ray, né? Sim. E como é que foi a experiência? Gostei bastante. Tela grande, né? O Blu-ray e o som aqui faz toda a diferença. O som aqui do estúdio, né? Do Home cinema. theater, é uma baita diferença. O filme é muito bom, muito. E tu viu com escuridão total, não com as luzes, né? Eu acho que teve uma parte que eu liguei a luz. Tu precisou do sol pra ver o filme. Precisei. Tá bom. Não, mas eu foquei mais no. Eu tava preocupada assim, tipo, como que ela vai fazer pra sair de lá, né? Ela tá no espaço, ela não tá aqui na Terra. Mas ao mesmo tempo que eu tava preocupada como que ela ia voltar, eu tava preocupada assim, pô, mas a Sandra Bullock de astronauta, daí, tipo, aí volta a história. Mas eu achei muito bom o filme, é bem ação assim também, mesmo que seja uma ação lenta, porque no espaço é tudo mais lento, mas tem cenas fortes, né? Porque aquela questão deles ficarem à deriva lá em cima, né? E tentar se segurar em cada explosão que tinha e destroços que vinham de outros lugares. Então porque isso é importante mesmo, falou do som, porque assim, ó, o filme começa falando do som, inclusive, tem lá nos créditos iniciais, né? E quando eles estão fora ali da nave, né? O som não se propaga, né? Ou seja, ele mantém essa lógica, né?
da física Uhum. presente, né? Então é um filme que trabalha com essas questões também. Eu acho que isso é um mérito pro filme, né? Sim, sim. Não, é muito bom o filme. É bem dinâmico também e E mais curto, né? mais É um curto. filme de 90 minutos. É muito rápido. É. Mas é que tu fica naquela expectativa, porque acontecem muitas coisas ao mesmo tempo. E ela, depois que ela perde toda a equipe, a tripulação, Ah, né, é? da onde eles estavam, É ela, mesmo? sim, É. é, Mas ela fica sozinha. fica sozinha. Mas daí, claro, tem coisas ali, tipo assim, se fosse Ah, real, aquilo ali não ah, teria como, acho que tá não, bom. ela não teria chance Não vai nenhuma. dar spoiler, né? Eu acho que já foi, né? Esse filme é de 2013, tipo, Ah, tu tá nessa faz agora. 13 anos já. Agora tu tá nessa. Eu acho que o pessoal já viu. Mas quem não viu, vai lá ver, porque é muito instigante, assim, É uma muito. experiência, É, né? muito boa. É um filme experiência, né? Que tem muitos aí que hoje flertam com isso, né? E que o Afonso Cuarón aqui, primeiro mexicano vencedor do Oscar por esse filme Hum, de direção, né? oh, Oscar legal. de direção ele ganhou. Não ganhou o melhor filme, foi o 12 anos, mas o diretor foi o Uhum. mexicano. Ele tá disponível no HBO Max. O HBO Max está aí, que também tem boa qualidade de imagem e som, né? Bom, temas americanos, vamos puxar mais uma aqui então. Esse é um ano com muitos filmes que trabalham com a ideia dos Estados Unidos, né? Esse aqui, quem sabe? Uhum. Clube de Compras Dallas, Dallas Buyers Club, tá aqui o DVD. Filme dirigido pelo canadense Jean-Marc Vallée. E a seguinte premissa, né? Nos anos 1980, Ron Woodruff é diagnosticado com AIDS e, rejeitado por tratamentos médicos tradicionais, começa a importar remédios alternativos para si e outros pacientes. Ele funda o Dallas Buyers Club, o Clube de Compras Dallas, um grupo que distribui medicamentos não aprovados, enfrentando o sistema de saúde e lutando por dignidade e esperança para pessoas com HIV/AIDS. É importante que o Ron Woodruff, né, ele também é um cowboy, né, e ele faz o quê? Rodeio, né, Uhum. e ele é viciado em muitas drogas, tem muitos problemas e, né, vida muito louca em Tudo em excesso. excesso. E a atuação, né, do Matthew McConaughey é um espetáculo à parte, né? Ele ganhou o Oscar por esse filme, né? E o Jared Leto também tá nele, que também ganhou o Oscar de coadjuvante. E a Jennifer Garner fecham aí os três principais do elenco, né? Tu já tinha visto esse? Nunca. Nunca tinha visto. Eu lembro que filmes com essa temática de AIDS, né? Tem lá o Filadélfia, né? E tem outros filmes posteriores a esse. O Filadélfia talvez seja um dos primeiros que coloca isso de frente, né? Que é com Tom Hanks. E esse aqui talvez ele volte, né? Busque novamente essa temática que deveria ser até mais estudada e trabalhada, né? Eu gostei do filme. Mas eu, assim, porque quando ele descobriu que estava doente, todo mundo rejeitou ele. Os amigos, porque aquela questão, né? Quem ficava doente, que pegava AIDS, era porque, no caso, ele era um cowboy muito másculo e Ele só era se relacionava heterossexual, com né? mulheres. É. E quando ele descobriu ele ficou pensando assim, nossa. Aí os amigos começaram a julgar que ele era gay, que ele tinha se envolvido com outros homens, por isso que ele tinha ficado doente. E as pessoas foram se afastando dele. O Aquela filme, parte é bem triste, assim. mas eu acho que isso o filme ele consegue mostrar bem, né? Que muitos naquele período, né, colocavam isso como a doença gay, né? Uma Isso. doença ligada a isso, né? Ou seja, Uhum. falta de estudo, Falta de falta informação. de informação, inclusive dos próprios médicos ali em certo momento no filme, né? Sim. Dando para ele um prazo de 30 dias de vida. Tipo, que ele tinha que resolver a vida dele. Então, algo assim, né? Que é pesado ali, né? Muito pesado. E ele acabou indo, por intermédio da indicação de outra pessoa, até o México, né? Um hospital de campanha, um hospital meio improvisado, Uhum. que lá eles estavam desenvolvendo uma outra medicação, né? Que foi aí que ele começou a contrabandear e vender nos Estados Unidos. Então, assim, ó, mas eu não consegui, porque ele era uma pessoa assim fazia tudo em excesso, era tudo droga, e era bebida, e era mulheres, e etc., que eu não consegui
ficar... Não é pena a palavra. Criar empatia com o personagem. Criar empatia, entende? Eu não consegui. Eu achei ele, tipo, ele era muito Uhum. exageradamente exagerado, que eu não consegui focar na doença dele. Eu tava só pensando assim, tipo assim, nossa, ele tá contrabandeando medicação, ele tá usando aquilo ali para ganhar dinheiro, e a empatia ficou de lado em relação à doença dele. Uhum. Mas tem certos momentos que aparecem e, nossa, ele emagreceu muito para fazer esse papel. Eu até te perguntei, né? Eu disse, ele emagreceu para fazer o papel, nossa, ele tava muito magro, né? Mas foi isso, eu achei o filme ok. Realmente, é um filme que eu gosto até, acho que até gosto um pouco mais que você, né, assim, mas, de fato, né, ele tem que mostrar o extremo desse personagem, né, porque, né, inclusive a relação, eu gosto que, assim, ó, ele não deixa de ter aqueles preconceitos que ele tinha em relação aos homossexuais, mesmo se tornando um amigo de um, né? Então ele continua tendo os mesmos preconceitos, porque ele é aquele pessoa, né? Então ele não muda isso. O que muda um pouco é a forma, né, a partir da doença, né, da compreensão de tudo que está em sua volta, né? Isso sim muda. Sim. Então, acho que é um filme que é legal para discussão, né? O pessoal da área da saúde poderia também trabalhar esse tipo de filme, né? Assim, porque tem muitos momentos que fala do AZT, né? Enfim, das tentativas de cura, né? Ou de prolongar a vida dos pacientes, né? E de todos os problemas que foram causados dali, né? E claro, é baseado numa história também, né? Então tem esses pontos, né? Que eu acho que são interessantes serem pensados. Tá onde esse? Esse tá no Prime, também precisa de complemento. Certo. Estamos nos Estados Unidos, que é o país, um dos símbolos do capitalismo, né? E vamos falar do filme do Martin Cinema Scorsese, um filme que eu gosto muito e que a Melissa não gosta, né? Que é o Lobo de Wall Street. Tá aqui o Blu-ray desse filme, The Wolf of Wall Street, que também tem uma participação memorável, né? Do Matthew McConaughey, né? Fazendo aquele... É um momento icônico do filme. E a exemplo do Dallas Buyers Club, também é um filme extremamente que joga lá no alto o extremo das situações, né? Drogas, mulheres, esse sim tem muita nudez, tem a Margot Robbie, tem, né, o Léo DiCaprio, né? Enfim, tem momentos assim bacanais, né? Festas muito, muito loucas, né? E é baseado numa história real também, do Jordan Belfort, e mostra a ascensão meteórica dele e também a queda, como corretor de ações em Wall Street nos anos 90. O Belfort constrói um império de riqueza através de fraudes financeiras, vivenciando um estilo de vida em excessos, festas, drogas e descontrole, e até enfrentar consequências legais e pessoais. Para mim tem um momento que é assim, um momento puramente cinema, que é, né, a perspectiva do que uma pessoa chapada, drogada, bêbada faz e como, ou imagina que faz e como realmente aconteceu, né? Que é o momento do Leonardo DiCaprio meio que destrói tudo em sua volta, mas para ele chegou tranquilo, bem em casa, enquanto que o negócio não foi bem assim, né? Melissa, tu quer falar sobre o Lobo de Wall Street? Eu vou falar que eu vi só a parte da ascensão dele. E aí eu não assisti mais e não sei como é que foi a queda dele. Só isso que eu sei. Uma pena, então, que tu não pôde ver a queda do personagem que tu tava odiando. Eu achei assim, era tanto excesso, porque assim, ó, todo mundo que começou a trabalhar com ele, ele abriu aquela empresa, ele fez uma lavagem cerebral nas pessoas, porque, tipo, todo mundo tinha o mesmo pensamento. Todos eram, por exemplo, todos eram casados, tinham suas famílias, mas todo mundo ia pra festa, pegava mulher e bebia e usava droga, ou seja, é o que o chefe faz, os outros vão atrás e fazem também. Ninguém tinha uma cabeça, nossa, mas será que isso aqui tá... Não, ninguém questionava nada, só todo mundo ia junto com o
resto do rebanho. É a manada, o efeito manada, né? A gente sabe bem como é que é isso aqui no Brasil, inclusive, né? E, mas assim, o filme dá uma mudada ali quando surge a personagem da Margot Robbie, justamente, porque ela assim, ó, ela é bonita, tudo e tal, todos desejam ela, mas é justamente o Leonardo DiCaprio, que é o sujeito que está à frente dos negócios, que vai querer, né, digamos, mais um bem para ostentar. Uhum. Né? Então ela funciona nesse sentido no filme, só que ao mesmo tempo que funciona como isso, é o momento que tem o turning point, que, né, ele vai aproveitar alguns momentos ali ainda e depois começa a derrocada, né? Uhum. Então o negócio também trabalha isso, porque ele era casado e tal, e aí, né, enfim. Eu gosto desse filme, né? Acho que é um filme que o Scorsese, ele talvez consiga situar bem esse universo de Wall Street, ou pelo menos os bastidores, o submundo dos bastidores, né, desse mundo de Wall Street, né? E claro, situado nos anos 90, né? Hoje é uma outra perspectiva desse mercado, né? Mas acredito, né, que tenha sempre as suas possibilidades, né, de alguém estar se tornando trilionário, né, como hoje estão, né? Então, né, acho que é um filme legal e que, né, tem a punição, né, tem um elemento de punição, ainda que se valha da comédia e da sátira em alguns momentos para falar sobre isso, que pode suavizar a crítica, né? Uhum. Mas gosto muito do filme, que também, né? Martin Cinema Scorsese junto com Leonardo DiCaprio, né? O que eu vou dizer mais, né? Assistam e Tire suas tire próprias conclusões. no Prime. São 3 horas de filme, tá? É, Então. então. Bom, Estados Unidos, vamos mais um. Uhum. Um filme futurista agora, que é chamado Her, ou Ela, dirigido aí pelo Spike Jonze, que também é um diretor muito louco, né? Faz filmes muito loucos. E nesse aqui, nós temos o Joaquin Phoenix, protagonista, e a Scarlett Johansson dando um show de voz. Né? Para mim, a voz da Scarlett Johansson nesse filme é incrível. Num futuro próximo, o escritor solitário Theodore compra um sistema operacional de inteligência artificial chamado Samantha, que aprende e evolui. À medida que eles desenvolvem um relacionamento emocional profundo, o filme explora solidão, amor e como a tecnologia pode afetar nossas conexões humanas mais íntimas. Eu acho isso é um filme assim denso também de abordagem temática, né? Tu acha que a gente o filme é de 2013. Exato. Tu acha que já estamos vivendo esse momento que o filme representa? Não dessa forma. Acho que ainda falta. Falta um pouquinho. Falta um Falta uma pouquinho. Samantha. Falta, porque assim, a Samantha tinha sentimentos, a Samantha vivenciava aquilo que ele sentia e ela também sentia, então ainda não, acho que não é assim. Uhum. A inteligência artificial agora ela ainda é bem artificial. Não chegou nesse ponto ainda. Não chegou. Gostou do filme? Gostei do filme. O que eu gostei do filme? Das cores do filme. Tá, o cenário do filme. A fotografia do filme. Eu gostei. Até o DVD ele traz um pouco essa ideia, né? Assim, Eu achei bem interessante. Parece ser futurista por causa disso. Uhum. Claro que tem o sistema operacional lá, que tem sentimentos, mas essa coisa do cenário é bem evidente assim o futuro. Uhum. Eu gostei por causa disso. E uma viagem, né? O cara coloca um fone de ouvido e fica conversando com aquela pessoa, entre aspas, o dia inteiro. Vai dormir, eles namoram, eles fazem experiência. Eles fazem amor. E eles vão pra praia e eles fazem tudo juntos, porém ela não está ali, né? De corpo presente, porque não existe um corpo. Mas pra ele sim. A única diferença é essa, não tem um corpo. E ele até fizeram um passeio com outro casal de amigos, só que 2 amigos reais, e ele sozinho com ela no fone de ouvido, tipo, uma coisa bizarra. Né?
Achei estranho. Mas acho que a escolha dos atores foi boa, né? Porque Ficou o legal. Joaquin Phoenix tem essa cara meio deslocada, né? Ele é E o meio... bigodinho dá uma ajuda nisso ainda, né? Ele tem uma cara, tipo, eu olhava pra ele e lembrava do Coringa, É que o Coringa é depois. mas eu Né? me lembrava porque eu já vi, Uhum. que ele tem uma Inclusive cara louca, tem assim, aqueles momentos que ele fica, né, andando de ônibus ou de trem com a cabeça assim encostado, encostada, que aham, tem uma montagem bem famosa aí de vários momentos do Joaquin Phoenix com a nessa cabeça situação, encostada no... com diretores diferentes, né, em Aham, filmes diferentes, né. isso é coisa dele, Mas né? é uma história de amor e tal, né, Joaquin Phoenix, a Amy Adams, né, que faz a amiga dele, também tá nesse filme, a Rooney Mara, a Olivia Wilde e a Scarlett Johansson, como eu já falei. Eu gosto também do Ela, né? Ah, e gosto também dessa questão, né? Porque, enfim, o filme, apesar de tratar mais ali dos. Não fala Estados Unidos exatamente, a gente sabe que é Estados Unidos, mas ele é gravado fora dos Estados Unidos, gravado na China, em outras cidades grandiosas e tal, para mostrar um pouco dessa. Uma perspectiva mais futurista, Uhum. assim, né? Tá onde esse aí? HBO Max pra quem assina e no Prime aluguel. Certo, Ela. Faltam 2 filmes, Uhum. mais um sobre Estados Unidos, que tem inclusive o nome do estado no título do filme, que é o Nebraska. Nebraska, dirigido por Alexander Payne. Filme aí 6 indicações ao Oscar, melhor fotografia, melhor ator por Bruce Dern, entre as indicações. E traz a seguinte história. Woody Grant, um homem idoso e teimoso. Todo idoso não é teimoso? Eu já ia ter que Tá, mas falar tá bom, isso. tá bom. Acredita ter ganhado um prêmio em dinheiro e insiste em ir até Nebraska para resgatá-lo. Seu filho David o acompanha numa viagem por pequenas cidades, onde familiares e velhas lembranças são confrontados, revelando relações familiares, frustrações e também muitas situações desconfortáveis, né? E é um road movie, de certa forma, também, Uhum. né? Porque mostra um filme de trajetória, né? Que vai passando por vários lugares, até chegar numa cidadezinha. E mesmo diretor do Entre Umas e Outras, né? Do Sideways, dos Descendentes, né? É um tipo de filme bem, digamos, que a gente sabe que vai ter elementos de humor, né? Uhum. Uma das coisas que eu mais gosto no filme, e que até a gente conversou quando estava assistindo, é que o filme é em preto e branco, mas assim, ó, é um preto e branco tão assim, sabe, branco, tão branco, Tão branco. né, que assim, ó, foi um trabalho incrível de direção de fotografia aqui que fizeram, né, para deixar aquele tom ali, né? E Melissa, gosta? Gosto. Gosto e fiquei o tempo inteiro pensando assim, em que momento vai entrar a cor? Eu perguntei pra ti, mas não vai em algum momento dar uma virada assim e aparecer uma cor pra gente ver se é dia, se tá calor ou se tá frio, se tem sol, se tá chovendo. Eu não consegui identificar assim, quando era de dia se tinha sol ou não. E eu sempre quero que tenha sol, né? Então, mas com esse nome meio difícil, acho que não tinha sol em nenhum momento. Eu gostei bastante do filme, gostei do filho dele ter aceitado essa loucura de viajar tanto tempo para ir num lugar que ele tinha quase certeza que ele não ia receber nada. Uhum. Mas eu fiquei na expectativa dele receber alguma coisa. E bem ou mal, né? Ele recebeu, mas de outra forma. Achei legal. Quando ele encontrou os familiares numa das cidades no caminho, as pessoas já estavam parabenizando ele pelo prêmio que ele nem tinha ganhado, né? E as pessoas começaram a aparecer e começaram a cobrar dívidas dele que não tinham com ele, É. porque ele já tinha aquela coisa, né? Enquanto tá tudo bem, até tu ganhar uma bolada e aparecer os fiscais do teu dinheiro lá pra querer dar destino pra ele, né? Vamos dividir. Foi bem engraçado. O filme é engraçado e triste ao mesmo tempo. É. Bem interessante. E assim, né, o filme ele tem ótimos atores, né? Uhum. Além do Bruce Dern, que faz justamente o protagonista, né? O Will Forte faz o filho que compra a parada de levar o pai. Porque
Porque assim, os filhos sabem, todo mundo, os filhos, a esposa sabe que ele não ganhou. Uhum. Só que ele tá com isso na cabeça e ele vai de qualquer forma da Nebraska porque É. ele é teimoso. Sim. E aí, né, o Will Forte aceita, né, essa ideia. Além do Will Forte, o outro filho é o Bob Odenkirk, né, que talvez quem assistiu Breaking Bad, né, possa... o Better Call Saul, né, vai lembrar do ator, né, que é marcante também. E a Juni Skib, né, também tá no filme fazendo a esposa, né, Nossa, ela é muito engraçada. que é muito engraçada, Muito muito engraçado. divertida, né? E assim, as revelações que vão acontecendo ao longo da trama são assim, ó, é um filme daqueles filmaços, né? Um filme assim que não precisa de muitos efeitos, não precisa ser muito confuso, não precisa ser muito, Não precisa ter cor. não precisa ter cor, não precisa ser extremo, não precisa ter exagerado nada, Aham. mas assim, é um filmaço. Esse aqui, até quando a Melissa colocou, tá, um filme é preto e branco, eu falei, é um filmaço. E eu fazia tempo que eu tinha visto, Aham. né? E aí eu revendo agora e falei, realmente, Filmaço. é um filmaço. Aham. Talvez seja o melhor filme do Alexander Payne, inclusive, né? Tá escrito ali, né, na caixinha, um dos melhores filmes do ano. Mas daí eu não compro, né? Apesar de comprar os Blu-rays, esse aqui eu comprei usado, né? Na 2001, que eles vendiam os usados também, né? 2001 vídeo pela internet. E quando foi fechar a loja, eles venderam muito o acervo e eu acabei comprando ele, né? Não tinha. E tá aqui. Aí todos botam um dos melhores do ano, né? Será que é um dos melhores ou o melhor? Bom, vamos chegar lá, né? Aham. Tá onde esse? Esse tá no Prime, mas tem que pagar extra. Tem que ganhar um prêmio para pagar o extra, será? Ou... Não, só tem que estar disposto a pagar para assistir uma vez. Bom, fica aí, né? A dica de um filmaço. Vamos falar agora dos Estados Unidos? Opa, não. Agora vamos... Apesar de ter um quê de Estados Unidos, mas não é, né? Que é o Filomena, tá aqui, o Blu-ray do filme, que eu também comprei usado, né? Comprei muitos filmes usados nessa época, né? As locadoras estavam começando, né? 2013, 2014, lembramos que já, a Netflix já estava por ali, né? Aparecendo, né? Alguns já meio que foram fechando, né? Bom, Filomena, dirigido pelo Stephen Frears, mesmo diretor da Rainha, né? Um grande diretor britânico aí. Décadas depois de ter sido forçada a entregar seu filho para adoção, enquanto era jovem e pressionada por um convento, Filomena decide procurar o filho perdido. Com a ajuda de um jornalista bastante cínico, ela viaja para os Estados Unidos e descobre verdades emocionais sobre seu passado, fé e arrependimento. Filme que tem aí, né, a Judi Dench vivendo a Filomena e o Steven Coogan, que faz aí o jornalista, baseado numa história real, que é, né, talvez seja o ponto mais que chame a atenção aqui desse filme, né? E aí, tu gostou? É um filme também que trabalha, tem momentos cômicos, né? Também Sim, bastante presentes. Gostei né? bastante. Eu, quando começou o filme e a filha dela, né, entrou em contato com esse jornalista para ajudar a mãe dela, eu pensei assim, não é possível que ele é o filho dela perdido. Tu falou. Nossa, eu falei, sério, não, Verdade. mas não vai ser, eles vão passar o filme inteiro, ela com o filho do lado e eles procurando o filho dela. Não foi bem assim. Eu imaginava que fosse, mas logo percebi que não. O filme bom, achei legal e gostei muito do papel dela, mas dele eu não sei, eu não conheci esse ator, eu acho. Ele é um ator mais, assim, conhecido no Reino Unido, Tá, eu né? não E conhecia o trabalho dele e achei ele meio assim, ele faz muitos filmes sobre viagens, assim, Hum. também. Inclusive tem uma série de filmes que ele fez. eu não sei, ele não tem muita expressão, assim, eu achei ele meio parado. Ele é um bom jornalista, então. Então, tudo bem, mas a Não pode jornalista não pode ser expressar. expressivo? Né? Não pode? Não, depende do tipo de jornalismo que tu tá fazendo, né? Tá. No caso, ele estava fazendo um jornalismo investigativo, então tem que ser uma coisa mais séria, né? Mas eu gostei bastante das cenas quando eles voltam ao convento onde ela morou. Foi E esse triste, convento, né? olha. Não, e aí a gente fico pensando assim, ó, é uma história real
E muitas histórias como essa aconteceram, né? Uhum. Porque essas meninas iam para esses conventos e acontecia de uma outra ficar grávida e, e eles sumiam com as crianças. Uhum. Ou davam para adoção, ou vendiam, ou sei lá Mas o é que tá. quê. Esse é um ponto do filme que a gente já imagina que tenha acontecido, mas é que tem um outro ponto do filme, Uhum, que eu acho que aí sim, é marcante, né? uhum, O que fizeram com a situação dessa senhora procurando seu filho, uhum. né? E, nossa, É, dá um corte, assim, é dá um pesado, corte, é é pesado, pesado. é pesado. Então, Que a gente não vai falar pra não dar o não, é spoiler melhor não. definitivo desse filme, né? É, porque eu até o momento eu não tinha percebido É. assim nada, mas ah, vocês vão ter que olhar para tirar as conclusões. Eu acho que quem vai querer olhar esse daí é a tia. Acho que a Carmen vai ter que ver, Ó, porque Carmen, tá mais uma indicação aí. porque esse aí é legal. Será que ela já não viu esse? Vamos ver então, depois eu vou perguntar Ela para vai deixar ela. nos Vai comentários lá, deixar. né? Tá disponível no Prime para alugar. Ótimo. Tá aí então os 9 filmes. Antes de retomá-los, aqui a gente definir quem é o vencedor para nós, que é o que Uhum, importa, né? sim, Outros é o que filmes dessa importa. época, o melhor documentário foi A um Passo do Estrelato, mas o melhor documentário desse ano, na minha opinião, é O Ato de Matar, que é desses documentários assim incríveis. E a gente sabe que documentários incríveis não ganham Oscar. Até podem ser indicados, mas não ganham Oscar. Olha a crítica aí. Fica a crítica, né, ao setor, à área de documentários aí da academia, né? Filme em língua estrangeira, esse é belíssimo, né? Que é A Grande Beleza, do Paulo Sorrentino. Filmaço, né? Um filmaço, assim, ó. É um filme italiano. É aquele que faz assim com a mão, ó. Faz assim com a mão, né? Além dele, A Caça também é desse ano. Filme que tu Tá, assistiu, sim, assistimos junto com a Ana, inclusive, sim. né? Que também é um filmaço, né? E A Imagem que Falta também é desse ano, além do Alabama Mural, só para citar mais alguns, né? E a melhor animação do ano, eu vou ter que falar porque foi a melhor animação do ano, né? Além de melhor animação, melhor música do ano, que é Let It Go, Let it go. Frozen, Uma Aventura Congelante, que não me desce, né? Mas foi, eu sei que grande sucesso e tal, né? Nossa, eu demorei um tempão pra assistir esse filme. É mesmo, Eu sabia cantar toda a música e não tinha assistido. né? Porque assim, a melhor animação do ano é Vidas ao Vento, né? Do Hayao Miyazaki, né? Uhum. Então tem até meio covardia, mas tudo bem, né? É, Vamos premiar Hollywood, que eles não têm, né, tanto reconhecimento, quase não tem prêmios. fora dos Estados Unidos, Hollywood não tem tanto reconhecimento, então vamos premiar É, Hollywood. isso aí. Bom, além desses tem o filme Até o Fim, né? Também um grande filme aí com Robert Redford. O Inside Lewis Davis, Balada de um Homem Comum, dos irmãos Coen, que eu gosto muito. E vou parar por aqui, eu acho, Melissa, porque são muitos filmes, né? O Grande Gatsby também é desse ano, ganhou o prêmio de figurino, que é um filme que também tem o DiCaprio, né? Além desses aí que eu falei, os 12, né? Os 12. Os 9 indicados, começando por 12 anos de escravidão, Trapaça, Clube de Compras Dallas, Capitão Phillips, Gravidade, O Lobo de Wall Street, Ela, Nebraska e Filomena. O vencedor foi 12 anos de escravidão. E quer que eu dê o meu primeiro? Eu Quero. primeiro? Sim, Quer que faça sim. isso? Tá. O filme, melhor filme do ano, sem dúvida alguma, é Nebraska, que é um filme assim, ó, Hum. que é do início ao fim, tu fica intrigado, né? Eu acho que, né, com grandes atuações, com um grande desenvolvimento da história, com situações cômicas, com coisas engraçadíssimas, outras nem tanto, né? É um filme rico e diverso em possibilidades, né? Eu acho que dos que estão aqui desse ano, que eu não acho um grande ano do Oscar também, importante eu falar isso, né? Mas o Nebraska, para mim, é o que mereceria ter vencido o prêmio. Talvez na época do Oscar eu tenha até achado que o Lobo de Wall Street mereceria.
Mas O Lobo de Wall Street não é o melhor filme de Scorsese, né? Então, aqui talvez ele ficasse em segundo lugar, né? Porque o Nebraska é o melhor filme do Alexander Payne, então prêmio para ele. E você, Melissa? O meu Oscar vai para 12 anos de escravidão junto com a academia. Você foi com a academia? Fazia tempo que não, né? Tu é uma academia ou vai com as outras? Não, porque é só vocês reverem os outros vídeos, vocês vão ver que a maioria das vezes a gente vai contra a academia, mas esse ano é 12 anos de escravidão, com certeza. É um baita filme. Muito bem. Melissa, a gente já perdeu o início do jogo da Copa agora. Quem vai jogar agora, que eu já me perdi? Não Não sei. São grandes jogos, todos os jogaços até agora, apesar da situação extra jogos não estar tão boa, os jogos estão ótimos, né? Mas, assim, todos os jogos são muito dinâmicos, muitos gols, muitos artilheiros, muitos craques, menos o do Brasil. O jogo do Brasil foi o mais chato até agora. Fica a crítica. Porque, olha, tem que contar. Pelo menos tem os outros, tem Messi pra gente ver. Mas nem o Cristiano Ronaldo foi tão bem, né? Pois, olha. Que coisa, mas o Messi tá lá. Meteu 3. E aí, você assistiu aos filmes que a gente comentou aqui, do Oscar 2014? Tá vendo os Jogos da Copa também? Tá tendo essa maratona Fez dupla bolão? aí? Fez bolões, né? Deixa nos comentários, curta aqui o nosso vídeo, manda para os amigos aí assistirem a esses grandes filmes, ou pelo menos os grandes comentários feitos por nós. E nos vemos no próximo Oscar, que é o Oscar 2015. Até lá!